Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Se eu clamar, as muralhas irão cair pelo poder do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dentro de uma campanha de oração, que nós chamamos de Cerco de Jericó, para derrubar as muralhas que nos impedem de avançar na nossa vida financeira, a ter um equilíbrio, a poder ser abençoado por Deus. E são muitos fatores, né? Nós temos ouvido cada dia uma pregação que abre o nosso coração, que abre a nossa mente para compreender o porquê, o que acontece, que muitas vezes nós somos escravos e não conseguimos ser homens e mulheres livres nesta área da nossa vida. E existem vários fatores e hoje nós vamos conhecer mais um que é determinante em tudo o que acontece na nossa vida, que são as maldições. O Senhor quer nos dar a graça da libertação das maldições, das heranças negativas, das heranças hereditárias que nós temos nesta área da nossa vida. Nós não herdamos somente de nossos familiares os traços físicos, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o gênio, o temperamento, né? A docilidade, a educação, mas muitas coisas nós herdamos, mas nós temos heranças espirituais. E essa campanha hoje quer nos mostrar, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, e isso nós já começamos nesses dias. Hoje é o 5º dia da nossa campanha. E o Senhor nos mostra em sua palavra que muitas vezes padecemos por falta do conhecimento. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Talvez você, meu irmão, seja a única pessoa que está conhecendo agora esse caminho para a libertação da sua família. E não importa se você é o único, glória a Deus. Deus levanta uma pessoa na sua linhagem de família para poder restaurar uma família inteira. É isso que acontece. O Senhor te chama agora a entrar na brecha dessa muralha que está começando a cair, mas que muitas vezes você precisa entrar no lugar certo, como um soldado, para poder agir no Espírito e derrubar aquilo que está atrapalhando o seu crescimento, a libertação da sua família. Muitas vezes você não é a causa. Então você vai orar para que Deus revele a causa e seja destruída. Agora, se for você, se sou eu, é muito mais simples. Porque você vai orar por você, pedir uma verdadeira adesão à conversão do seu coração a Jesus, proclamar que Jesus é o único Senhor da sua vida, renunciar ao pecado, renunciar aos apegos, orar com confiança sob a ação do Espírito e aí sim alcançará a vitória. Mas para isso nós precisamos compreender algumas coisas. Nós precisamos entender. Queremos quebrar a maldição. E maldição só tem um caminho de se quebrar. A maldição, ela é quebrada com a bênção. E lá no livro dos Números, no capítulo 6, versículo 22, é muito claro o que o Senhor fala. Ele revela o seguinte para nós. Vamos achar aqui. 6, 22.
é a bênção litúrgica. É a bênção das gerações. E a palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés: dize a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra, quando eu coloco ela em prática, eu clamo a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu clamo a bênção do Senhor sobre a minha linhagem, sobre a minha família. O Senhor dizia: abençoarei os filhos de Israel. Abençoarei os filhos do Alexandre, da Viviane. Abençoarei os filhos de todo um povo. É promessa do Senhor. E o Senhor vai cumprir todas as suas promessas que Ele faz a nós. Então, o Senhor precisa agir no nosso meio, derrubando essas muralhas. Ele não é que Ele precisa, Ele quer. Ele quer derrubar as muralhas das maldições que se levantaram e serão derrubadas. Nesse instante, antes de avançarmos em oração, de prosseguirmos, faça uma oração agora. E peça ao Senhor a clareza de tudo que será revelado. E você vai traçar o sinal da cruz sobre você, pedindo que as forças do inimigo não te detenham nessa caminhada. Que não te desanime nesse caminho, nessa guerra, nesse combate. E nós fazemos assim pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós seguimos confiando que toda a bênção cairá sobre nós e sobre a nossa família. Lá no livro de Deuteronômio, Levítico, no Antigo Testamento, faz questão de narrar todas as ordens que o Senhor Deus deu ao seu povo sobre bênçãos e maldições. E o Senhor dizia ao povo: sigam as ordens. Cada vez que vocês seguirem o que eu falo, vocês serão abençoados. E cada vez que vocês se virarem contra mim, estiverem longe de mim, como vou abençoar, né? Aí o povo atraía as maldições. Nós vemos claramente o que acontece na nossa humanidade. Quando viramos as costas para Deus, o povo cai num sofrimento profundo, num sofrimento de alma, num sofrimento de não encontrar o seu lugar, de não compreender o sentido da vida. Mas quando nós nos lançamos nos braços do Senhor e as maldições são quebradas em nossa vida, e nós confiamos no nosso Deus, nós vemos que mesmo com grandes lutas, nós temos a esperança, nós temos a graça de Deus que nos ajuda a lutar. Temos dificuldades? Sim. Passamos por sofrimentos? Passamos. Mas nós estamos unidos a Jesus, o nosso Salvador, que conquistou toda a nossa libertação aos pés de sua cruz. E que nada vai nos separar deste amor. Mas qual é o caminho para a libertação das maldições? É ir para a cruz com Jesus. Não é você ir para a sua própria cruz. Jesus mesmo diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E siga a Jesus. E siga o Senhor. E crucifique na cruz de Jesus todos os seus pecados, as suas paixões, os seus apegos.
O caminho para se libertar é aqui, ó, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nos colocando e colocando toda a nossa família que nós seremos verdadeiramente livres. A libertação das maldições estão quando nós oramos e junto à cruz de Jesus clamamos que por suas chagas, como diz a palavra, fomos curados. Pelo sangue que manou das chagas de Jesus, daquele coração transpassado pela lança, Ele nos libertará. Então fica claro que não há libertação alguma se não for pela cruz de Jesus. Foi pela morte na cruz que Jesus nos trouxe a salvação. Isso nós já sabemos, mas nós precisamos tomar posse disso e não vivermos como isso não fosse uma realidade na nossa vida. Nós somos livres pelo poder do sangue, da cruz de Jesus e de sua ressurreição. E vamos compreender melhor agora o que é uma maldição. Uma maldição é quando Deus permite que as consequências de atitudes de nossos antepassados acabem atingindo os descendentes, porque eles se voltaram contra Deus. A base de toda maldição é o confronto com Deus. É quando a pessoa se levanta contra Deus. Às vezes ela faz isso inconsciente, por uma revolta. Às vezes eu me levanto contra a igreja, eu falo mal das instituições religiosas, eu falo mal da organização, né, em que eu estou inserida, da paróquia, da minha comunidade, do meu grupo de oração, do meu coordenador. E se hoje você vê as pessoas de sua família assim, é porque alguém dos seus antepassados, ou pelo menos um deles ao menos, se opôs a Deus. Existem várias outras formas de atrair maldição que eu vou explicar aqui entre vocês, para nós compreendermos melhor. Quando há essa oposição contra Deus, eu abro uma brecha. E a minha linhagem de família, até a 4ª geração após mim, ela sofre as consequências dessa minha negação ao amor de Deus. Então quer dizer que Deus permite isso porque Ele é mau? Não. Deus permitiu porque Ele é bom, porque Ele te deu liberdade, dá liberdade a você e a mim de escolher o caminho que eu quero. Nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. Se eu me viro as costas para Deus, o que Ele pode fazer por mim? Se eu conscientemente não quero a ajuda dEle. Agora você pode falar assim, mas Viviane, eu estou sofrendo por uma coisa que não fui eu que cometi. Mas os seus antepassados deram ao inimigo um direito que nós chamamos legal. Deu ao inimigo, ele encontrou uma brecha e ele falou, bom, esse antepassado não quer, essa pessoa não quis, então agora eu posso agir. E aí as famílias que virão depois vão sofrer. Mas eu tenho uma boa notícia, que se você se levanta e ora para que essa maldição seja quebrada, 1000 gerações depois de você serão abençoados. E os seus antepassados que cometeram este pecado contra Deus serão livres, ou seja, eles terão acesso ao céu. Porque uma alma que se opõe a Deus, uma pessoa que se opõe a Deus, quando ela falece, ela não tem acesso ao céu. Ela vai para o purgatório. É o que a nossa fé católica, o que a palavra de Deus narra lá em Macabeus, que nós devemos rezar pelos falecidos, sim. Nós precisamos clamar a libertação deles para que eles entrem no céu. Então essa pessoa, a base, como eu falei de tudo, é o opor-se a Deus.
é a idolatria. É não querer a ajuda de Deus. É buscar em outras coisas colocar o seu Deus. E quando algum dos nossos antepassados se opõe a Deus, como eu falei, contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra falar mal dos sacerdotes, religiosos, seja qual o motivo, ele atrai essa maldição. E o mesmo acontece quando eu busco em outras coisas, superstições, né? Falsos deuses, evocações de mortos, em outras denominações que não professam que Jesus Cristo é o Senhor, feitiçarias, macumbas, seitas. Quem acredita nisso? Quem segue isso está a seu ponto. E está dizendo que não há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós precisamos renunciar a essas práticas, fazer orações e clamar ao céu, clamar a Jesus, que perdoe os pecados de nossos antepassados, se eles cometeram isso. Às vezes não tem como você saber. E na dúvida, quando a gente não sabe, a gente reza e clama ao céu. E o que eu faço agora? Em nome de Jesus, eu renuncio e não aceito na minha vida e na vida da minha família tudo que foi feito anterior a mim, que não professou que Jesus Cristo é o Senhor. Além dessas situações, nós temos outras claras, que narra, que está no catecismo da igreja e que está na Sagrada Escritura. Eu vou citar e não vou abrir porque o nosso tempo é breve, né? Existem 3 pecados que clamam ao céu e que atraem maldições sobre nós. O assassinato, o derramamento de sangue violento, o derramamento de sangue. Se qualquer um dos nossos antepassados assassinaram alguém, mataram, provocaram, induziram ou incentivaram o aborto é um pecado gravíssimo que automaticamente nos leva à excomunhão com a igreja e com Jesus. Automático. Se você abortou, se você incentivou o aborto, se você financiou o aborto, você está em excomunhão automática com a igreja. E clama ao céu e atrai maldição. Por que nós lutamos tanto contra isso no nosso país? Porque é amaldiçoada a nação que legaliza o aborto. É amaldiçoada. Nós teremos que orar muito, 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 caso isso venha acontecer. Nós precisamos orar para que não aconteça na nossa vida e nenhum membro da nossa família. E se seus antepassados cometeram o aborto, nós temos conhecimentos de casos de pessoas que descobriu que a sua bisavó cometia aborto. E essa pessoa perdia os seus bebês. Perdia os seus bebês. Ela não conseguia avançar nas suas gestações. Em uma oração de cura, em uma oração de quebra de maldição, como nós estamos fazendo agora, foi revelado isso, que alguém da sua família cometia aborto e que Jesus estava lavando com o seu sangue e libertando esse antepassado que ainda não estava no céu por causa deste pecado grave, mas que porque aquela pessoa estava clamando a libertação de não conseguir progredir nas suas gestações, o Senhor estava curando aquela pessoa e levando para o céu. A partir daquele momento, aquela mulher engravidou e teve seus filhos. Então, você viu, o pecado não era dela, o erro não foi dela.
O erro foi de um antepassado por ignorância, talvez, e nós não vamos julgar os pecados dos nossos antepassados. Nós vamos clamar a misericórdia para eles. O segundo, reter o salário do pobre. Lá em Eclesiástico, no capítulo 4, versículo de 5 a 6, é claro: não desvieis os olhos do indigente para que não se zangue. Aos que pedem não dê motivos de te amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa na amargura de sua alma. Aquele que o criou o atenderá. Então, meu irmão, quando nós ignoramos os necessitados, quando nós viramos as costas para o pobre, quando nós apegamos nas coisas, juntamos, e nós temos vivido claramente uma realidade de um conhecimento agora, de que todas as coisas que nós juntamos, neste tempo que nós estamos em casa, passando por esse período de quarentena, nós não usamos nada. Está tudo guardado e as traças estão comendo. Não ajunteis tesouros nessa terra, como diz o Senhor, que a traça corrói. Temos que ser desapegados e não virar as costas para os pobres e não fechar os olhos para a dificuldade do nosso irmão. Quando toda essa pandemia acabar, em nome de Jesus, ela findará. Nós vamos continuar ajudando. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas se levantam e estão ajudando. Mas isso não pode ser por causa de uma situação pontuada. Se nossos antepassados não foram justos no pagamento dos salários com seus empregados, se nossos antepassados escravizaram as pessoas, se nossos antepassados não ajudaram quando foi solicitado ajuda, a brecha foi aberta. E nós precisamos reparar com a oração e concretamente retribuir ao pobre aquilo que ele precisa. Que não seja deixado nenhum filho de Deus necessitado sem a nossa ajuda. E o terceiro, o abandono do órfão, a viúva e o estrangeiro. Lá em Deuteronômio 27, capítulo 27, versículo 19, diz: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Olha que palavra forte. Já diz a palavra, é maldito aquele que perverter o direito, quer dizer, que tirar o direito, que roubar a assistência ao estrangeiro. Olha o que o mundo vive nas questões das migrações, dos refugiados. A nação que nega ao refugiado, ela está atraindo sobre ela a maldição. Aos órfãos que são abandonados e às viúvas que não têm assistência. Talvez isso hoje, na nossa realidade, a gente não para pensar. Mas a palavra de Deus é clara quando diz que atrai as maldições. Voltando à questão dos pobres, também em Provérbios 28 diz: o que dá aos pobres não perecerá a penúria, mas quem fecha os olhos a ele ficará cheio de maldições. A palavra é clara. E outra coisa que atrai maldições, a promiscuidade, o adultério, a fornicação, a prostituição. Tudo isso atrai uma grande maldição sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Existem as maldições de autoridade. Quem são as autoridades constituídas sobre nós? Os nossos pais, pai, mãe, irmão mais velho, o provedor da família, os padres, bispos,
os patrões, os professores, os coordenadores de movimentos, coordenadores de pastorais, todas essas pessoas, quando nós nos rebelamos contra eles, nós estamos atraindo maldições sobre nós. E também para os que são pais, mães, coordenadores, irmãos mais velhos, padres, bispos, nós pedimos, clamamos ao céu que você nunca amaldiçoe nenhum daqueles que estão debaixo dos seus cuidados, que estão sendo conduzidos por você, porque isso atrai uma grande maldição. Mesmo que você esteja contrariada com a situação que você está vivendo agora, não amaldiçoe. Mesmo que essa pessoa, você que é pai e mãe, nós que somos pais e mães, muitas vezes nós ficamos irritados e falamos coisas que não devemos falar aos nossos filhos. Tem uma passagem de Noé, lá no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 18. Noé foi um eleito de Deus, não é verdade? E ele tinha 3 filhos. E um dia Noé bebeu muito e ficou totalmente embriagado, perdeu a sua lucidez e tirou toda a sua roupa e saiu no meio do povo. Um dos seus filhos começou a tirar sarro do pai. E os outros 2 foram lá e cobriram a nudez do pai. O que Noé fez? Noé amaldiçoou aquele filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele filho que foi amaldiçoado pelo seu pai, ele se tornou escravo dos seus irmãos. Então a palavra dos pais sobre os seus filhos é muito importante. De bênção que tem que ser. Muitas vezes nós falamos para os nossos filhos, esse menino não tem jeito, essa criança é desse jeito, ela não vai ser nada quando crescer, ninguém dá conta dessa criança. Você usa termos difíceis e até vamos dizer, sem educação. Você é imprestável, não faz nada direito, desorganizado, beberrão, você nunca vai casar, ninguém te aguenta, né? Nós falamos isso na hora do nervoso, não podemos falar isso. E faz comparações. O seu irmão é mais inteligente, por que você é igualzinho ao seu avô, tem o gênio forte, é teimoso. Você vai ficar igual a eles, vai morrer igual a eles. Meu Deus! Então, muitas vezes, nós amaldiçoamos a nossa família, né? Nós temos que reverter relacionamentos familiares. Eu não vou com a cara da minha nora, eu não vou com a cara do meu genro. Quem que você pensa que você está prejudicando? Você está prejudicando seu filho, sua filha. Você está prejudicando a sua linhagem, a sua família. Então, todas essas questões são palavras destruidoras. Tem palavras destruidoras que vão acabar com a sua família. Mas dentro da nossa campanha, que é sobre a nossa área financeira. Eu disse tudo isso para ter claro que as maldições, elas atingem várias partes da nossa vida, tem várias coisas que acontecem, mas dentro exatamente do que é a nossa campanha hoje. Tem uma palavra e ela é essencial para que nós sejamos abençoados nessa área. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro da igreja, do templo, para que haja alimento em sua casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós
muito além do necessário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra de Malaquias, ela diz claramente, fazei a experiência. É aí que está a nossa confiança no Senhor. O Senhor está falando, fazei a experiência de pagar o dízimo. E vem uma promessa em seguida. E vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção. A bênção está ligada diretamente com a experiência que você é chamado em fazer, em pagar o seu dízimo. Lá no Evangelho de São Lucas, nós temos Jesus falando da viúva. Lucas 21, a oferta da viúva. Nessa passagem, a pobrezinha da viúva ia e dava suas moedinhas. E Jesus falou o quê? Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, porque aqueles lançaram a oferta do que lhes sobrava. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Nós caímos na tentação, porque o inimigo não quer que nós fiquemos livres da escravidão na nossa situação financeira, profissional. Quando nós vamos ofertar ao Senhor da nossa indigência, da nossa dificuldade, nós vamos confiar nele, porque nós sabemos que ele proverá. Deus proverá e não faltará nada para nós. Nesta campanha é isso que nós vamos fazer, estamos fazendo. Mas especificamente agora, se o que está atrapalhando o seu crescimento profissional e financeiro é uma maldição, a maldição ela é quebrada quando você renuncia tudo que foi feito sobre você e clama ao sangue de Jesus para que seja definitivamente quebrado. Aqui, aos pés da cruz de Jesus, nós vamos colocar todos os nossos antepassados. Nós vamos colocar aos pés da cruz de Jesus toda a nossa família. Nós queremos Jesus agora, neste momento, te apresentar toda a nossa linha de família paterna e materna. Nós queremos, Senhor, apresentar todos aqueles que, consciente ou inconscientemente, pecaram, retendo o salário do pobre, não sendo justo nos seus pagamentos, roubaram, desviaram dinheiro, não pagaram o dízimo e hoje nós padecemos, nossos filhos padecem. Em teu nome, Jesus, e pelo poder do teu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela chaga do seu coração, nós renunciamos agora todo o pecado que nós cometemos hoje e todo o pecado cometido também dos nossos antepassados. Clamamos, Jesus, a tua misericórdia sobre nós, sobre os nossos descendentes e sobre as almas que estão no purgatório dos nossos antepassados, que abriram essa brecha e deram um direito legal ao inimigo de escravizar os nossos filhos, escravizar os filhos de Deus. Nós agora pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue e nos liberte de tudo isso. Vem, Senhor, lavando toda a nossa linha de família e que todos os pecados que foram cometidos, não só na área financeira, mas todos os outros que nós apresentamos nesta formação, sejam libertos, Jesus, agora. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que a libertação de toda a nossa família passa pela Tua cruz. E nós queremos apresentar ao Senhor e proclamar que a nossa família, os nossos descendentes, que nós somos livres e que um tempo novo começa agora, porque toda maldição foi quebrada pelo poder do Teu sangue
do Teu nome e da Sua cruz. Confiamos, Jesus, que o Senhor é um Deus libertador e que tudo que está aqui, cada pessoa que nos acompanha agora, está sendo livre, liberta das maldições. Clamamos também agora, Jesus, toda a bênção do céu sobre nós. Clamamos, Senhor, que seja abençoada até a 1000ª geração após a nossa vida. Clamamos, Senhor, que a bênção venha fazer com que nossas famílias se voltem mais para o Senhor, que nossas famílias sejam inteiramente Tua, que não nos falte nada, porque estamos debaixo da bênção. Somos abençoados porque somos conquistados pelo Teu sangue na cruz, e que a Sua ressurreição agora nos faz viver uma vida nova. Somos novas criaturas transformadas pela força do Teu Espírito Santo. Bendito seja o Seu nome, Senhor, agora e para sempre, e por todas as gerações que virão após nós. Amém. Nós também estamos fazendo esta oração da campanha, que vamos rezar agora. Todos juntos, você vai poder acompanhar conosco esta oração. Vamos lá. Jesus, eu sou Teu, hoje e sempre. Minha alma Te pertence. Em tudo e para tudo sou Teu. Meu passado, meu presente e meu futuro se rendem ao Teu senhorio e majestade, ao Teu poder curativo e libertador. Eu não compactuo com as obras das trevas. Se alguma parte tive com elas, arrependo-me de todo o coração e as rejeito. Repreendo e renego vivamente. Não permito nenhuma manifestação maligna em minha vida. Finanças, saúde, profissão, estudos, afetividade e relacionamento. Sobretudo, não permito nenhuma ação extraordinária do maligno em minha alma e na alma dos meus, com infestações, obsessão, vexação ou possessão diabólica. Eu me selo, Jesus, com Teu preciosíssimo sangue. Fui comprado por Ele e me revisto dele. Eu lacro a minha família. Agora, Jesus, com o mesmo preciosíssimo sangue. Jesus é o Senhor da minha alma. Jesus é o Senhor do meu lar e da minha família, bem como todos os lugares a mim ligados. Eu não permito nenhuma manifestação em minha vida, nas pessoas e lugares a mim ligados, senão aquela que a Ti, Senhor, agrada e está debaixo da Tua santa e soberana vontade. Eu coloco todo o meu ser, de noite e de dia, onde quer que eu esteja, sobre os cuidados daqueles que tudo é, tudo vê e tudo sabe. Eu tomo posse da minha cura espiritual e da libertação de qualquer prejuízo em que eu possa hoje estar vivendo por desconhecimento ou desobediência à santa palavra de Deus e aos demais ensinamentos da Santa Madre Igreja. Jesus é o meu Senhor, nada me falta. Maria é a minha rainha. Amém. Aleluia. E nós encerramos consagrando a Nossa Senhora, aqui nesse santuário, a Mãe Rainha do Cenáculo. Consagramos mais uma vez a Nossa Senhora, a nossa família. Você consagra aí a sua família, porque estamos debaixo do manto de Nossa Senhora. E o coração imaculado dela triunfará e nos alcançará a grande vitória da libertação de nossas famílias de toda maldição. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Continuaremos reunidos nessa campanha, louvando e agradecendo
as grandes graças que o Senhor realizou em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.